Olá pessoal, tudo bem? Nesse quarto bimestre, então, fechando os últimos conteúdos do ano, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre condições de saúde e qualidade de vida. Então, a gente vai discutir que índice que a gente faz, como é que a gente avalia a qualidade de vida, como é que a gente mede, que tipo de indicadores que a gente pode usar e quais são mais usados, tá? Então, se a gente está falando de saúde, de qualidade de vida, a gente está falando muito de saúde. E quando a gente pensa em saúde, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que saúde é não estar com uma doença, certo? Então, um corpo que está funcionando é um corpo que está com saúde. Um corpo que está com algum problema é um corpo que está doente. Só que, conforme a gente vai variando nas eras, a gente vai tendo concepções cada vez diferentes de saúde. Tá? Então, se você perguntar para os seus avós ou bisavós o que é saúde, eles provavelmente vão ter respostas muito diferentes do que você e os seus colegas pensam. E esses valores eles vão mudando conforme aquela população ela vai tendo uma experiência, uma história. Também tem questões econômicas que vão se relacionando com os nossos conceitos de saúde. Também tem muita politicagem em cima disso. E uma coisa importante é que conforme a gente vai avançando a tecnologia, a gente vai fazendo cada vez mais descobertas científicas e a gente vai entendendo melhor, não só como o corpo das pessoas funcionam, mas como a mente das pessoas funcionam. Tá? Então, uma das concepções de saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é que ela é uma obrigação do Estado. O seu Estado tem a obrigação de prover você com saúde. E a nossa Constituição brasileira concorda. Nós temos o artigo 196 que diz que a saúde é direito de todos, é um dever do Estado, ele tem que tomar medidas, decisões políticas que visem diminuir o nosso risco de ficar doente e outros tipos de problemas e garantir que toda a população tenha um acesso igual, ou seja, todo mundo tem que ter a mesma oportunidade de acessar esses serviços de saúde e serviços de proteção e recuperação e prevenção, principalmente. Tá? Bom, eu acabei de citar a Organização Mundial da Saúde, que é a famosa OMS, e o que é essa Organização Mundial da Saúde? Ela é um órgão que foi criado em 1948 que visa unificar e auxiliar o estabelecimento de diretrizes de pesquisas, normas sanitárias e políticas públicas em todos os países. A OMS é vinculada com a ONU, e o que são essas coisas? Bom, é basicamente assim, conforme diferentes países vão fazendo diferentes descobertas científicas e vão testando diferentes medidas, a ideia é que a Organização Mundial da Saúde seja capaz de oferecer um olhar neutro e internacional sobre essas medidas e essas políticas, e não só dar sugestões, como dar apoio. Então, uma das coisas que a Organização Mundial da Saúde faz é prestar apoio técnico em vários países, só que conforme ela sempre oferece apoio, ela não pode impor. Então, por exemplo, no caso da pandemia, teve muita reclamação de várias pessoas dizendo que a Organização Mundial da Saúde tinha que ter ido lá na China, olhar o que estava acontecendo, não sei o quê. A questão é, a Organização Mundial da Saúde ela não tem autoridade para obrigar nenhum país a fazer nada. Os países que concordam com ela e fazem parte da Organização Mundial da Saúde recebem pedidos da Organização Mundial da Saúde e decidem se vão ou não dar acesso ao que eles estão pedindo. Tá? E no caso da China, a China demorou muito para permitir a entrada de pessoas de outros países lá no foco da pandemia. Tá? E por que foi criada essa Organização Mundial da Saúde? Existe uma compreensão hoje em dia de que doenças, especialmente aquelas que são transmissíveis de uma pessoa para outra, elas não se importam com a sua fronteira e a sua liderança política. Não se importa se o país é socialista ou capitalista, se é uma monarquia ou se é uma república. O fato é, as doenças elas vão se espalhar. Então, você deixa de ser um problema só seu. A partir do momento que o seu país está cercado de vários outros e você é um foco de uma doença contagiosa, por exemplo, Ebola, por exemplo, Covid-19, a partir do momento que você é o foco de uma doença e você não trata isso, você se torna um problema para os países que estão em volta. Então é interessante que exista uma cooperação internacional para ajudar esse país do meio, ou esse país vizinho, a resolver os seus problemas. Um exemplo disso vamos imaginar no caso da varíola, que mostrei na última aula, a gente erradicou a varíola com a vacina.
Se tivesse meia dúzia de países do mundo que se recusassem a tomar vacina e continuassem tendo casos de varíola, todo o planeta ia precisar continuar tomando vacina para varíola. Você nunca sabe quando uma pessoa desse país, ou que tenha tido contato com alguém nesse país, venha visitar o seu país e acabe te passando essa doença. Então, é muito importante que esse trabalho seja feito em cooperação internacional. E é esse o principal foco da Organização Mundial de Saúde. Então, uma das primeiras vitórias dela foi erradicar a varíola. Atualmente, eles visam combater surtos de AIDS. Nós tivemos um surto de ebola muito grande um tempo atrás, que também foi minimizado. E a ideia é sempre tentar conter o ebola, que é uma doença muito poderosa. Aí tem tuberculose, aí tem malária. Então, a Organização Mundial de Saúde ela sempre vai ter esse papel. Vai ter o papel de ajudar os países que não têm capacidade de resolver uma crise sozinhos, porque se eles continuarem, se essa crise aumentar nesses países, isso vai virar um problema para os outros países. Então, é um apoio internacional voluntário que é realizado. E aí, uma das funções principais da Organização Mundial de Saúde é distribuir medicamentos para países com necessidade e, caso possível, profissionais da saúde. Uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde já se comprometeu com o orçamento dela é ajudar os países africanos, os países do continente africano, a vacinar a sua população quando ficar pronta uma vacina para a Covid-19. Então, é muito improvável que esses países conseguissem financiar suas populações sozinhos. Só que, com a Organização Mundial de Saúde doando essas vacinas e até ajudando a aplicar na população, a gente pode conter esse problema. Bom, o que a Organização Mundial da Saúde, então, atualmente chama de saúde, né? Saúde não é mais só a ausência de doença, mas sim um estado de bem-estar, tá? Então você precisa estar bem consigo mesmo, tanto no seu corpo, sua mente e na sua sociedade. Então o que é o seu aspecto físico? O que é estar bem fisicamente? É realmente não estar com nenhuma doença, mas principalmente o seu corpo está com acesso a condições de não ficar com essa doença. Então você precisa de uma alimentação saudável, uma moradia adequada, acesso ao saneamento básico. Ou seja, você precisa estar livre de doenças e não estar exposto a elas constantemente. Tá? O aspecto mental já está falando da saúde psicológica de pessoas que vivam em situações de risco ou de estresse prolongado. Porque uma situação pontual é uma coisa que não tem muito como prevenir. Então, uma pessoa que passou por um assalto, uma pessoa que passou por um acidente de carro, isso é uma coisa que vai ter um impacto naquela saúde daquela pessoa, mas foi um evento pontual. Agora, é muito mais grave quando a gente tem uma pessoa que vive numa situação de constante estresse. Então, uma pessoa que vive num bairro extremamente violento, com alto número de homicídios. Uma pessoa que vive numa casa em que ela é abusada. Uma pessoa que vive num constante estado de risco de passar fome, de não saber como é que ele onde vai dormir no dia seguinte, certo? Então, tudo isso, essas situações prolongadas, elas causam um dano mental muito grave, tá? E o aspecto social já é o seu direito de ter a capacidade de se integrar na sociedade. Então, é você ter um acesso à educação que permita você atingir o mercado de trabalho, poder se cuidar e interagir com as outras pessoas, e um serviço de saúde de qualidade, que é você poder acessar não só o serviço de saúde, mas poder acessar os diferentes aspectos governamentais com igualdade, como se fosse como qualquer outra pessoa. Tá? Quando você junta todos esses fatores, a gente tem o que a gente chama de qualidade de vida. Tá? O que é qualidade de vida? É você ter uma tentativa de você medir quão bem aquelas pessoas estão vivendo, para você poder comparar diferentes populações e concentrar os seus esforços naquela que é mais vulnerável. Tá? Só que aí vem a grande questão, como é que a gente mede a qualidade de vida? Você mede por felicidade? Você mede por risco? Então, existem vários parâmetros que são indicadores se aquela população está vivendo com mais ou menos qualidade de vida. Então a gente vai olhar agora os vários indicadores que são mais usados. Um dos mais famosos é a expectativa de vida, ou a expectativa de vida ao nascer. O que é isso? É uma estimativa de quantos anos
em média, uma pessoa que nascer no ano tal vai viver. Ou seja, pessoas que nascerem esse ano, eu espero que elas vivam em média até quantos anos, tá certo? E isso depende de vários fatores. Depende da mortalidade infantil, de quantas doenças tem no local, quantos acidentes tem no local, violência, acesso à educação, acesso a alimento básico. Então, é uma forma de você tentar prever quanto tempo essa pessoa vai viver. No gráfico ao lado, a gente tem um gráfico mostrando o quanto a expectativa de vida no Brasil tem melhorado nos últimos anos. Tá? Então, reparem que, começando a contar aqui em 1940, uma pessoa que nascesse em 1940, esperava-se que ela vivesse até os 45 anos. Uma pessoa que tenha nascido em 2016, nós esperamos que ela viva em média até os 75 anos. Tá? Isso é uma média porque as mulheres esperam-se que vivam um pouquinho mais, os homens esperam-se que vivam um pouquinho menos, e sim, né, nós vamos ter pessoas que vão chegar aos 90 anos, e nós vamos ter pessoas que vão morrer de velhice aos 60, ou vão morrer por vários outros motivos muito antes disso. Tá? Mas isso é uma média, isso é calculado pegando todas as pessoas que morreram e que nasceram naquele ano, vendo as idades que elas morreram, você chega mais ou menos nesse valor. Uma coisa importante de acordo com a Organização Mundial da Saúde, eles descreveram que as pessoas de 2013 no mundo, pensando em todos os países, vivem em média até os 71 anos. Tá? Só que como é uma média, isso tem uma grande variação. Então se você pega países muito desenvolvidos, então Reino Unido, Alemanha, Singapura, Japão, Noruega, Holanda, Dinamarca, enfim, toda a parte mais rica da Europa, vários países asiáticos. Em média, esses países que têm uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, as pessoas provavelmente vão viver mais de 80 anos, tá? Em média, mais de 80 anos. Enquanto você pega outros países da África subsaariana, ou seja, daquela África Central ali, Sudão, República do Congo, a nova República do Congo, que o Congo acho que dividiu, enfim. Quando você pega vários países que são mais violentos, você tem expectativa de vida inferior aos 55 anos. Tá? O Brasil, como eu falei, está em 75. Uma coisa importante todos esses valores, essas estimativas que foram feitas, elas foram feitas antes da pandemia. Então, é muito provável que todos esses cálculos sejam refeitos depois que acabar essa crise da pandemia, porque como é uma média de mortes, e nós tivemos uma mortalidade muito grande, provavelmente todos os países do mundo vão ter uma queda na expectativa de vida de pessoas que nasceram antes de 2020. A partir de 2021, talvez volte esse valor original que estava agora. Um outro indicador muito bom da qualidade de vida de uma região é a mortalidade infantil, a taxa de mortalidade infantil. Por quê? Porque, em geral, a maioria das populações considera a sobrevivência de crianças uma prioridade. Tá? Não tem nada mais trágico do que a morte de uma criança. E, em teoria, um país investe os seus melhores esforços na proteção dessas crianças. A Organização Mundial da Saúde considera que até 10 mortes de crianças com menos de um ano para cada 1.000 nascimentos é uma média que está dentro do que se pode controlar. Porque tem muitas dessas mortes que são causas desconhecidas e coisas do gênero, não é necessariamente negligência ou incapacidade do sistema de saúde. A taxa brasileira, em 2019, foi de 12,4 óbitos para cada 1.000 nascimentos, o que é um pouco acima do que a Organização Mundial da Saúde diz que é a média, que é aceitável. Né? Nós temos caído muito esse valor, o que é bom. Então, olhando a tabela do lado aqui, em 1940, em média, nós tínhamos 140, 145 crianças morrendo com menos de um ano a cada 1.000 nascimentos. E ao longo das décadas esse valor foi caindo, até que de 2010 para cá ele estagnou em 12,4 óbitos. Ele tem caído levemente de um ano para o outro, mas mostra que nós temos que pensar em novas formas de diminuir esses valores, provavelmente acessar lugares que não têm acesso à educação, à saúde básica. Outros dois índices importantes são o nível de escolaridade e o índice de analfabetismo no país. Tá? Analfabetismo, que a gente está falando aqui, a gente está falando de analfabetismo completo. Então são pessoas que não sabem ler nem escrever
além de talvez seu nome e poucas palavras. Quando a gente olha a pesquisa que o IBGE fez em 2019, 6% dos brasileiros acima de 15 anos são completamente analfabetos. Eles não sabem escrever, nem ler, nada. Agora, esse índice ele tem caído muito e é uma grande propaganda dos últimos governos ter reduzido o analfabetismo no Brasil, mas ainda permanece uma certa discussão sobre o que a gente chama de analfabeto funcional, que são pessoas que sabem ler e escrever, ok? Mas de maneira tão precária que na prática o pouco que elas sabem não funciona, não serve para o dia a dia. Então, uma pessoa que sabe ler algumas palavras, mas não consegue juntar uma frase, ou sabe ler algumas palavras, não consegue produzir um texto. Tá? Se pedir para ela fazer uma redação descrevendo por que ela deve ser contratada, por exemplo, ela não consegue. Então, esse índice de analfabetismo funcional, que é um índice muito importante, porque a pessoa que sabe ler poucas palavras, mas não consegue usar isso no seu dia a dia, para todos os efeitos, é como se ela fosse analfabeta. Né? Então, é um valor que não é tão avaliado, justamente porque aumentaria muito o índice. Então, a gente não tem um acompanhamento de quanto da nossa população é analfabeta funcional. Tá? Já o nível de escolaridade, a gente tem um acompanhamento melhor e os números são muito preocupantes, porque quanto maior a escolaridade de uma pessoa, maior são as possibilidades de trabalho que ela vai ter, ou seja, mais diversificadas são suas escolhas profissionais. E se você pode escolher entre mais opções, você tem uma chance melhor de ter uma melhora nas suas condições de vida, porque você não é obrigado a escolher os poucos empregos que são mais disputados e, portanto, pior pagos. Se você tem uma grande gama de opções para você olhar, você pode procurar aquela que melhor não só te agrada financeiramente, como aquela que também te agrada por prazer de trabalhar. Então, uma das coisas que a gente está falando lá é bem-estar social, mental. Se você trabalha num emprego que você quer estar lá, um emprego que você buscava, um emprego que você tem interesse, que você quer investir naquela carreira, você não só é um profissional melhor e, portanto, tem melhor chance de progredir naquela carreira, como você também é uma pessoa mais feliz, tá certo? Que é muito diferente de uma pessoa que está presa num emprego, mas não vê grandes outras oportunidades de melhores de se sustentar, então ela continua naquele trabalho insatisfeito e vivendo um dia de cada vez, esperando a hora de se aposentar. Tá? Então, uma coisa importante quando a gente olha o nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais, nós percebemos que mais da metade da população brasileira não terminou o ensino médio. Então, nós temos 6% que não tem nenhuma instrução, que são os analfabetos. Nós temos 32% que começou o ensino fundamental e não terminou, ou seja, 1/3 dos nossos adultos atuais não terminou nem o ensino fundamental, não chegou ao 9º ano. 8% terminou o 9º ano e abandonou. E 4,5% começou o ensino médio e depois abandonou. Tá? Então, 51% não terminaram o ensino médio. Nós temos aí 32% que, na verdade, 38%, quase 39% que não terminou nem o fundamental. E aí, quando a gente olha o ensino médio, aí nós temos 27%, nós temos 4% que não terminou o superior, que é incomum. Então, uma pessoa que começa uma faculdade e larga, é mais comum só se ela não conseguiu continuar pagando. Tá? E 17% dos brasileiros terminaram o ensino superior, tem alguma faculdade. E por que eu estava falando aqui de possibilidades, né? Repare, se você quer uma profissão que exige uma faculdade, você vai disputar a vaga naquela profissão com 17% dos brasileiros. E dentro dos 17%, só aqueles que fizeram a mesma faculdade que você. Né? Então, eu quero trabalhar como professor de biologia. Eu vou disputar, se todas as pessoas que se formaram em faculdade pudessem ser professor de biologia, eu já ia disputar só com 17% dos brasileiros. Agora, como é só desses 17%, é só os que se formaram em biologia, eu disputo com 200 pessoas, 100 pessoas.
tá certo? Agora, vamos comparar um outro emprego, caixa de mercado. Bom, para trabalhar de caixa do mercado, talvez precise de um fundamental completo. Não sei a exigência que o mercado vai fazer. Se o mercado exigir um fundamental completo, você vai disputar com 60% da população. E fundamental é igual para todo mundo. Então, esses 60% vão disputar com você. O Brasil tem. O Brasil não. O município de São Roque tem uns 100 mil habitantes. Você tem aí só 60 mil possíveis adversários, enquanto eu tenho 100. Tá certo? Deu para ver a diferença na disputa, no acesso àquela vaga? Então, é muito importante que a gente avalie a escolaridade de uma população, porque quanto mais escolaridade a população tiver, melhor chance ela tem de melhorar a sua qualidade de vida. Tá? Não é um indicador direto, mas não é uma correlação 100% direta. Você tem pessoas que têm um ensino fundamental incompleto, mesmo assim, tem carreiras carreiras boas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um fundamental incompleto, mas aprendeu a fazer conta, pelo menos, e trabalha de vendedor numa loja. E pode ser um ótimo vendedor, e pode ser muito feliz como vendedor, e pode ganhar um salário muito bom, mas ele teve que disputar aquela vaga com mais gente e se provar mais do que uma outra pessoa. Tá bom? Deu pra entender? Continuando. Bom, pessoal, vou parar a aula de hoje por aqui. Ainda falta falar um pouquinho de saneamento básico, coleta de esgoto, manejo da água, índice de desenvolvimento humano. Mas são vários conceitos, eu vou deixar para a semana que vem. Façam as atividades, semana que vem a gente continua sobre os outros índices, tá bom?